O dinheiro é uma das realidades mais tangíveis de nossa existência terrena e, ao mesmo tempo, uma das áreas onde mais precisamos de sabedoria espiritual. Desde os tempos antigos, as Escrituras Sagradas nos oferecem princípios atemporais para lidar com os recursos materiais de forma que honrem ao Criador e abençoem nossa jornada. A primeira verdade que precisamos compreender é que toda riqueza pertence originalmente a Deus. Nas palavras do salmista, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Este entendimento fundamental muda completamente nossa relação com o dinheiro. Deixamos de ser proprietários para nos tornarmos mordomos fiéis, administrando o que nos foi confiado pelo verdadeiro dono de todas as coisas. A prática do dízimo, mencionada repetidamente nas Escrituras, não é um imposto religioso, mas um exercício profundo de confiança e gratidão. Quando separamos a primeira parte de nossos ganhos, estamos declarando com ações que nossa segurança não está no dinheiro, mas naquele que nos sustenta. Muitos crentes, ao longo da história, testemunharam como essa obediência financeira abriu portas inesperadas de provisão e cuidado divino. O livro de Provérbios está repleto de sabedoria prática sobre finanças que permanece surpreendentemente relevante nos dias atuais. A advertência contra as dívidas, por exemplo, continua sendo um farol para navegarmos em meio a uma cultura que normaliza o endividamento crônico. O rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta. Diz o texto sagrado, antecipando em séculos os problemas que o crédito fácil traria para tantas famílias. Jesus, em seus ensinos terrestres, abordou frequentemente questões financeiras, não porque o dinheiro fosse seu foco principal, mas porque sabia que nosso coração está intimamente ligado ao nosso bolso. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, declarou o Mestre, revelando que nossas prioridades financeiras são um termômetro espiritual preciso. Na parábola dos talentos, encontramos outro princípio crucial da economia divina. Deus espera que multipliquemos o que nos foi confiado, não por ganância, mas por fidelidade. O servo que enterrou seu talento foi repreendido não por ter feito algo errado, mas por ter deixado de fazer o que era certo. Nos dias atuais, onde o consumismo e o materialismo dominam a cultura global, esses princípios antigos soam como um chamado à contracultura. Cristãos são desafiados a viver de forma diferente, administrando seus recursos com sabedoria, evitando as armadilhas do endividamento desnecessário e cultivando um coração generoso. A verdadeira prosperidade bíblica não se mede pelo tamanho da conta bancária, mas pela paz de espírito, pelo contentamento e pela capacidade de abençoar outros. Quando compreendemos que somos canais e não destinos finais dos recursos financeiros, nossa relação com o dinheiro se transforma radicalmente. A jornada rumo às finanças abençoadas começa com um exame honesto de nossas motivações mais profundas. O que realmente buscamos quando perseguimos o sucesso financeiro? Segurança, status, poder. As Escrituras nos convidam a alinhar nossas ambições materiais com propósitos eternos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, compartilhou o segredo do contentamento em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, declarou ele, demonstrando uma liberdade interior que transcende as circunstâncias financeiras. Esta é a verdadeira prosperidade que as Escrituras nos ensinam. Muitos cristãos fiéis em seus dízimos e ofertas testemunham experiências marcantes da provisão divina, não como um esquema de enriquecimento rápido, mas como um cuidado paternal em momentos de necessidade, histórias de portas que se abrem, oportunidades inesperadas e soluções criativas em tempos de escassez. A sabedoria financeira bíblica também nos ensina sobre a importância do trabalho diligente. Quem trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece, diz Provérbios, condenando a preguiça e exaltando a excelência no labor. Ao mesmo tempo, as Escrituras nos alertam contra o perigo de colocarmos nossa confiança na riqueza. Incerto é o futuro das riquezas, adverte o livro de Provérbios, lembrando-nos que a verdadeira segurança nunca pode ser encontrada em bens materiais. O Novo Testamento traz o exemplo comovente da viúva pobre que ofertou 2 pequenas moedas no templo.
Jesus declarou que ela dera mais que todos os outros, porque dera tudo o que tinha, demonstrando que o valor de uma oferta não está em sua quantia, mas no coração que a entrega. Nas cartas paulinas encontramos orientações práticas sobre como lidar com o dinheiro em comunidade, incluindo princípios para ajudar os necessitados sem criar dependência. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Escreveu ele aos Tessalonicenses, equilibrando compaixão com responsabilidade pessoal. A generosidade é apresentada nas Escrituras não como uma obrigação pesada, mas como um privilégio alegre. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, escreveu Paulo aos Coríntios. A história de José no Egito nos mostra um exemplo impressionante de sabedoria financeira inspirada por Deus. Sua administração durante os anos de vacas gordas e magras não apenas salvou o Egito da fome, mas tornou-se um modelo de planejamento e gestão responsável. Nos evangelhos, Jesus frequentemente usou ilustrações financeiras para ensinar verdades espirituais, desde a parábola do tesouro escondido até a do administrador infiel, mostrando que nossa maneira de lidar com o dinheiro revela muito sobre nosso caráter espiritual. O profeta Ageu confrontou o povo de Deus por priorizar a construção de suas próprias casas, enquanto a casa do Senhor permanecia em ruínas, um alerta temporal sobre colocar nossos interesses pessoais acima das prioridades do reino. O apóstolo Tiago, por sua vez, nos adverte contra a discriminação baseada em status econômico e contra os perigos da ganância, mostrando que a fé genuína deve transformar nossa relação com o dinheiro. O livro de Atos nos apresenta o exemplo radical da igreja primitiva, onde os crentes vendiam suas propriedades e distribuíam os recursos conforme a necessidade de cada um, não como um modelo obrigatório, mas como uma expressão espontânea de amor e unidade. O sábio Salomão escreveu que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não condenando o dinheiro em si, mas a atitude do coração que o idolatra. Uma distinção crucial para nossos dias. O profeta Malaquias registrou a célebre exortação de Deus sobre os dízimos: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O apóstolo Pedro nos lembra que nossa redenção foi comprada não por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, colocando todas as riquezas terrenas em sua devida perspectiva. O patriarca Jó, após perder todos os seus bens materiais, declarou: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei, para lá o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor, mostrando uma fé que transcende as circunstâncias financeiras. O rei Davi, em seus salmos, frequentemente expressava sua confiança em Deus como seu provedor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É talvez a mais bela expressão dessa dependência confiante. O profeta Elias foi sustentado milagrosamente durante a seca, primeiro por corvos que lhe traziam pão e carne, e depois por uma viúva pobre, cuja farinha e azeite não se esgotaram, mostrando que Deus tem múltiplas formas de prover para os que confiam nele. O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, dá orientações específicas sobre o cuidado com os ricos neste mundo, advertindo-os para que não sejam altivos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. O exemplo de Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, é o fundamento último de toda a teologia cristã sobre dinheiro e posses, um chamado à simplicidade voluntária e ao desprendimento generoso. O profeta Jeremias advertiu o povo contra a confiança enganosa nas riquezas, dizendo: assim diz o Senhor, não se glorie, o sábio na sua sabedoria, nem se glorie, o forte na sua força não se glorie, o rico nas suas riquezas. O salmista declara que melhor é o pouco com o temor do Senhor do que grande tesouro com inquietação, mostrando que o contentamento é um tesouro maior que a abundância material. O apóstolo João, em sua primeira epístola, adverte que se alguém tem recursos materiais e vê seu irmão em necessidade,
mas fecha seu coração como permanece nele o amor de Deus, mostrando que nossa generosidade é o termômetro do nosso amor. Ao longo desta extensa reflexão sobre as finanças, à luz dos princípios divinos, percorremos um caminho que vai desde os fundamentos bíblicos até as aplicações práticas para a nossa vida contemporânea. O que emerge como verdade central é que nossa relação com o dinheiro nunca é meramente financeira. É sempre profundamente espiritual. A verdadeira prosperidade que a Bíblia nos ensina não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que compartilhamos. Não pelo que possuímos, mas pelo que somos capazes de abençoar. É uma prosperidade que traz paz ao coração, sabedoria às decisões e significado a cada recurso que passa por nossas mãos. Como escreveu o apóstolo Paulo, "Me Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus." Esta é a promessa que sustenta todos os que buscam alinhar suas finanças com os propósitos eternos do reino. Que vivamos essa realidade cada dia com mais plenitude e fé.